vou trazer aqui uma rápida reflexão acerca de Jesus como servo. Jesus chegou numa cidade chamada Gadara. Repita, Gadara. Gadara, os gadarenos, você sabe que judeu não come porco, sabe disso, né? Porque judeu entende, nem toca, nem chega perto. Mas tem muita hipocrisia nos judeus. Muita hipocrisia. E essa também é uma questão hipócrita que Jesus vai lá e desmascara eles. O objetivo era desmascará-los. Jesus chega numa cidade chamada Gadara e ele encontra o quadro muito caótico. Por quê? Vocês leram no versículo 4 que, tendo sido muitas vezes preso em grilhões, ele arrebentava como se fosse nada. Nada. Então você imagina, Elisama, a força policial da época, secretário de segurança, chamando todas as polícias, dizendo o seguinte: não é possível, a gente não resolve o problema desse cara, tem que fazer alguma coisa, já amarramos, já fizemos, e ele está sempre se soltando e aterrorizando as pessoas, porque as pessoas tinham medo desse homem, nem tanto do homem, mas do que estava dentro dele. Amarravam ele com correntes de ferro e ele arrebentava tudo. E o pior, andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e se mutilando com pedras. Você imagina você, por favor, alguém, observe essa cena, você está em casa deitado, dormindo, daqui a pouco você começa a ouvir um monte de rugidos, dos mais diversos. Era o que acontecia. Eu já falei aqui, imagine, as pessoas tinham até medo de enterrar seu ente querido, porque ele geralmente aparecia. E quando ele aparecia, era um terror. Imagine as pessoas ali fazendo cortejo. Lembra da viúva de Naum? Estão lembrados? Naim, isso, falei Naum. Naum, o profeta menor, foi quem profetizou a inevitável destruição de Nínive. Jonas pregou, Nínive se arrependeu. Depois Nínive voltou a fazer a mesma coisa. Sofonias profetiza e se cumpre em Naum. Mas nesse caso não é Naum, é Naim. Você lembra que aquele cortejo se encontrou com quem? Com Jesus. Lembram disso? Jesus toca no esquife, toca no morto e para de chorar, mulher. Vai, volta para casa, está tudo bem, está tudo resolvido. Isso, dá banho nele, come e vira que segue. Agora, nesse caso aqui, era o contrário. Quem está andando com esquife, com caixão, na hora que bate de frente com aquele cara ali, quem fica? Só o morto. Só quem fica é o morto. Todo mundo aqui, aqui, larga o caixão, porque chegou ele. Se a polícia não consegue contê-lo, quem é eu? Eu que vou fazer?
Era mais ou menos isso. Só que Jesus Cristo resolveu ir a Gadara. Aí você vai ver que acontece um fenômeno. Qual é o fenômeno? Versículo 6. Leiam. Aqui existe uma questão teológica a ser discutida aos teólogos dessa noite. E, quando viu Jesus ao longe, correu e... Jesus ainda no seu ministério não tinha passado em Gadara. Como é que ele sabia que era Jesus? Essa era a pergunta, pastor Lealdo, que não quer se calar. Sim, Pablo, Jesus ainda não havia passado em Gadara. Então, como é que ele sabia que Jesus era Jesus? Ah, sim. Na verdade, é uma questão teológica que existe uma discussão, corrente majoritária. Os demônios não podiam... mas a gente não vai entrar nisso. Aqui não é um seminário de teologia. É uma palavra rápida, prática, que eu quero trazer para os irmãos. Então perceba que, na verdade, aquele homem... Preste atenção nisso aqui, para você entender. Presta atenção nisso aqui. Aquele homem, ele vivia nu, tinha o sepulcro como a sua morada, vivia à noite ruivando e se mutilando em pedras, se machucando todo em pedras. Ele fazia isso em sã consciência ou porque estava possuído? Correto? Ele estava possuído por algo que era muito superior a ele. Porque um ser humano em sã consciência não vai fazer isso. Primeiro, que não vai andar nu. Segundo, que não vai ter o sepulcro, o cemitério como a sua morada. Terceiro, um ser humano comum não vai conseguir arrebentar as correntes. É verdade, profeta. Se pegarmos o fio, e amarrar aqui você, tu não consegue soltar. Então imagine, com correntes, ele arrebentava como se fosse nada. Então, é fácil chegar a essa definição. Aquele homem, ele não estava gozando da sua capacidade mental e consciência. Ele estava possuído por espíritos dominadores. Detalhes, que dominava aquela região, pastora Rosa. Os espíritos malignos dominavam aquela região ali. Que é isso, pastor? Você vai ver. Você vai ver. Olha aqui, ó. Quando Jesus se depara, qual é a frase? Porque vieste nos... Então é mais de um. Então não é ele. São eles. Porque vieste nos atormentar. Não nos tire desta província. Por que não nos tire dessa província? Porque quando você estuda satanologia, angelologia, demonologia, você aprende que existe uma determinação hierárquica para atuar em determinados territórios. E essas potestades, elas são dominadoras naquela região e tem que produzir naquela região. Veja que eles fazem um pedido a Jesus: não nos tire desta província. E Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele responde: Legião, porque somos muitos.
E aí, Jesus, ele foi lá para resolver a parada, como servo, mas ele foi para resolver a parada. E ele olha a situação, olha o cenário, está vendo, ele vai libertar aquele homem, mas não vai só libertar aquele homem, ele vai desmascarar os cidadãos de Gadara. O que passa justamente na hora em que aquele homem está passando por um processo de libertação? O que passa? Uma manada de porcos. Quando aquela manada está passando e aqueles demônios falam: Senhor, não nos tire desta província, Jesus calcula: porcos se dá muito bem com porcos. Legião. Quantos homens compõem uma legião do exército romano? 6.000. De 3 a 6.000. Para ser uma legião, tem que ter um mínimo de 3 e o máximo de... Então, digamos que tenha 6.000 demônios. Quantos porcos? Quantos porcos? Quantos porcos? 6.000 demônios e 2.000 porcos. Quem é bom de matemática aí? Eu não sou. Então, 3 demônios. Você imagina 3 capetas entrando em cada porcos. Coitado do porco, irmão. Rapaz, o meu paizinho, tudo, a maior referência que eu tive, meu paizinho. Mas ele mandava lavar chiqueiro de porcos. Porque meu pai tinha lá em Vila Kennedy um cantinho pequenininho que ele cismava de criar porcos. E os vizinhos falavam: seu Bruno, tá fedendo. Marcelo, vai lavar porco, vai lavar o chiqueiro. Pai, mas eu acabei de lavar, lava de novo. Você acaba de lavar. Aquele bicho vai, dejeta e deita em tudo de novo. É uma desgraça esse bicho, rapaz. Isso é uma desgraça. É porco, isso é porco. Rapaz, quem deu nome aos animais? Adão. Adão olhou para o porco e falou: porco, você é porco. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Tu vê que tem tudo a ver. Porco. Olha. Então você imagina 2.000 porcos endemoniados. Jesus, tem misericórdia. Que tragédia. Que tragédia, irmão. E aí a Bíblia diz que aqueles 2.000 porcos se precipitaram da onde? Do alto, e caíram do precipício e morreram todos afogados. Todos morreram afogados. Aqueles homens ficaram revoltados. Só que Jesus fez algo tremendo. A primeira coisa que Jesus fez, depois de ter tirado daquele homem aqueles 6.000 demônios, coloca a roupa nele. Por quê? Nudez significava desonra e vergonha extrema. A primeira coisa que Jesus faz, põe roupa nele. O que é isso, pastor? Jesus estava devolvendo a honra àquele homem. Põe roupa nele. Mas não foi só colocar roupa nele, Mário. Segundo, Jesus falou: senta aí. Tu já viu desequilibrado sentar? Já viu pessoas que estão presas na ansiedade sentar? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não consegue perceber nada que está acontecendo. Por quê? Jesus estava dizendo: senta, senta, sentados para ouvir. Sentado para ouvir. Aí, ó, um tema para a tua escola bíblica dominical, hein?
sentados para ouvir. Sentados para ouvir. Por quê? Jesus estava... Primeiro ele manda vestir a roupa. Segundo manda ele sentar. Por quê? Jesus mandou ele sentar. Jesus estava devolvendo o que a esse homem? Repita comigo, equilíbrio. É muito ruim você lidar com pessoas desequilibradas. Pessoas desequilibradas é uma bomba relógio. Bomba relógio. Tu não sabe o que ela pode soltar de repente na boca. Porque é desequilibrada. Pessoa desequilibrada, tu acha que pensa no que vai falar? O pastor falou para mim hoje. Eu fiz a maior besteira da minha vida, pastor. Falei, por quê? Porque alguém profetizou para mim, mandou largar o emprego. Larguei o emprego para cuidar da obra. Aí a oferta aqui não dá nem R$15 por mês. Desequilibrado. 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 Um pastor mandou hoje para mim, Brunner, me ajuda. Eu não sei o que Deus quer comigo, sabia? No meio da tempestade, ele fica pedindo para ajudar as pessoas. Eu não sei o que ele quer comigo. Aí, Brunner, me ajuda, Brunner. Eu falei, o que foi, pastor? Brunner, domingo, passamos um problema sério. Segunda-feira, a igreja está quase quebrada. Me ajuda, Brunner, me ajuda, Brunner. Me ajuda, Brunner. Eu falei, eu vou te ajudar. Mas os seus atos têm sido de um homem desequilibrado. Você precisa ser equilibrado. O que é equilibrado? O que é equilíbrio? Falar na hora certa. Porque falar a coisa certa na hora errada perde o efeito. Espere para falar a coisa certa na hora certa para a pessoa certa. Pessoa equilibrada sabe que tem uma boca e 2 ouvidos. Ao invés de falar mais, ouve mais. Pessoa equilibrada sabe que todo fofoqueiro precisa de um ouvido fofoqueiro. Pessoa equilibrada não empresta a tua boca para falar coisas que ele sabe que vai desagradar a Deus. Pessoa equilibrada pensa antes de falar. Pensa antes de falar. Que é isso, pastor? Isso é sério? É sério? Claro que é. Jesus disse o quê? O que contamina o homem é o que entra, não é isso? É o quê? Ah, é o que sai? Então, se eu não tiver equilíbrio no que eu falo, o que eu vou falar vai produzir muita morte. Eu vou destruir muita gente. Por quê? Porque eu não tenho equilíbrio. Jesus estava dizendo, senta. 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 Equilibrados. Agora, Jesus foi lá também para desmascarar os gadarenos. Por quê? Aquele cara era o terror ou não era de Gadara? Respondam, senhores. Ou vocês já conhecem bem essa história? Aquele homem, olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Aquele homem, ele era ou não era o terror de Gadara? Jesus liberta aquele homem, sim ou não? Sim. Jesus devolve a honra daquele homem, sim ou não? Sim. Jesus devolve o equilíbrio daquele homem, sim ou não? Sim. Então o que está faltando? Jesus desmascarar os gadarenos. Porque os gadarenos pesaram o que vale mais, o homem ou os porcos? Porque se eles entendessem que o homem valia mais, os porcos eram meros detalhes. Mas eles pesaram. O homem até vale. Mas os porcos, a nossa economia grita muito mais alto. A nossa economia é muito mais valiosa. O que eles fizeram? Convidaram a Jesus para se retirar. Vai embora daqui. Ah, mas eu fiz o bem. Vai embora daqui. Mas eu libertei o terror. Vai embora daqui. Mas aquele homem vivia dessa forma. Vai embora daqui. Aquele homem vivia se mutilando. Vai embora daqui. Tem muita gente assim.
Jesus faz, transforma, faz um monte de coisa. Depois ele convida Jesus para sair da sua vida. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não quero o Senhor aqui. Não quero o Senhor na minha vida. Quando eu digo na minha vida, é na minha vida. Na minha vida. Ingratos. Jesus só é bom quando está tudo bom para Ele. Quando tudo vai bem, Jesus é maravilhoso. Quando o dia mal bate na porta, Jesus já não é tão bom assim. Quando a situação fica caótica, Jesus não presta. E Jesus sabia muito bem isso, João capítulo 6. Quando ele diz assim para os homens: vocês só estão aqui me seguindo pelo pão que perece, ignorando o pão que permanece. Para vocês, o que vale é o que eu posso fazer por vocês. Mas uma coisa é certa: quem não comer do meu corpo ou beber do meu sangue não tem parte comigo. Jesus estava dizendo, em outras palavras: não me ame pelo que eu faço, me ame pelo que eu sou. Aleluia, aleluia. Eu glorifico a Deus porque tem acontecido aqui nessa igreja. Deus tem me dado amigos que têm dito para mim: pastor, eu não te amo pelo que o senhor produz ou pelo que o senhor tem, eu te amo pelo que o senhor é. O senhor não é perfeito, o senhor é homem merecedor da misericórdia de Deus. Uma parecida. Moisés perguntou assim a Deus: tá, o senhor quer que eu vá lá falar com o faraó? Quero. O que eu digo para faraó? Quem me enviou? Deus poderia dizer para ele: diga que o Jeová Jirê, o Deus da provisão, te enviou. Diga que o Jeová Elion, o Deus presente, te enviou. Tudo nome hebraico. O Jeová Rafá, o Deus que cura, te enviou. O Jeová Tzikenu, ou Tzikeno, como preferirem, o Deus da justiça, te enviou. Poderia falar: o Deus Chamar, o Deus presente, te enviou. Jeová Nissi, aquele que levanta a bandeira, te enviou. O Jeová El Shaddai, aquele que acalenta, te enviou. Mas ele se limitou a dizer: diga que eu sou, te enviou. Eu sou é o suficiente. É o suficiente. É o suficiente, Elialdo. Porque eu sou no original hebraico significa numa forma que produz passado, presente e futuro ao mesmo tempo, dando o nome transliterado Jeová, indicando a natureza imutável de Deus. Ninguém pode se utilizar dessa expressão eu sou. Nem anjos, nem serafins, nem querubins pode se utilizar dessa expressão eu sou. Essa expressão, ela é exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ela ao mesmo tempo fala de passado, presente e futuro. Quando Deus diz assim, ó, eu já te entreguei a vitória, ela vai demorar só se materializar na sua mão, mas Ele já te entregou, ó. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Deus sabe exatamente até onde você suporta. Descansa, rapaz. Salmo 139. Ele lembra que somos pó, porque Ele sabe de onde nós viemos. Descanse, rapaz. Descanse.
Recebi um pastor lá no meu escritório, semana passada, coitadinho. Pastor Marcelo, quero me tirar da igreja. Pastor Marcelo, quero me tirar da igreja, me ajuda. Vai lá como advogado, resolva para mim. E aquilo outro. Falei, pastor, qual a sua idade? Eu pensei que ele tinha uns 67. 42. Está morto. Está morto. Eu falei, só acha que Deus está aplaudindo o senhor morrendo pela igreja? Deus não quer que você morra pela igreja, porque quem morreu pela igreja foi o Cordeiro Santo, imaculável e incontaminado. Aquele que era, que é e que há de ser. Aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que era brilhante estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ele que morreu pela igreja. Ele que morreu pela igreja. Não pense que tu vai receber galardão por morrer pela igreja, porque não tem efeito prático bíblico. Vai viver, pastor. Vai viver, pastor. Qual foi o último filme que o senhor viu? Eu não vejo televisão. Qual o seu time, pastor? Eu não tenho time. Pastor, quem é o senhor, pastor? Aí eu entendi. Capítulo 11 de Provérbios. Existem aqueles que se apressam para a morte. Quer morrer? Quer morrer? Vai morrer. Jesus vai lá, desmascara o gadareno. Mas Jesus nunca faz uma obra incompleta. Repita isso. Jesus nunca fará uma obra incompleta. Aí eu falo, algumas pessoas me criticam, Betinha. Eu falo que esse cara foi mais pregador do que Paulo, Pedro, Apolo, João, todos eles juntos. Porque a Bíblia diz que quando Paulo pregava, uma multidão aceitava, outra ficava em dúvida e outra ignorava. Pedro, 5.000 almas, 3.000 almas, depois foi ali Apolo, pregador, João Batista, mas a Bíblia diz, bota lá, 5 de Marcos, versículo 20, coloque, leia. Mário, defina isso aqui, por favor. Ellen, defina isso aqui. E todos. Ele, pastora Rosa, pastor Lealdo, ele pregou em toda Decápolis. O que era Decápolis? As 10 cidades mais importantes da época, que ficava na região do mercado. Tudo partia dali. E a Bíblia diz... E ele falou assim, Senhor, deixa eu te seguir. Ele falou, não, vai, volta para tua casa, vai, tu tem casa. Volta para tua casa e para os seus, vai para tua casa. Aí, Jesus Cristo, quando curava, libertava alguém, ele dizia o quê? Não diga que ele fez isso. Aqui é o contrário. Aqui Jesus fala o seguinte, vai e anuncia quão grandes coisas lhe fez o Senhor. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Leia o finalzinho, por favor. Mais uma vez. A última vez. Todos! Assim como Filipe fez em Samaria. Esse cara. Agora imagine, quando ele chegava, quem conhecia a história dele? As pessoas estavam ficando, ai caramba, chegou ele. Só que ele vinha agora, não espancando, nem trazendo morte. Ele vinha agora anunciando vida.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fiz todo esse rodeio só para dizer que Jesus é o maior exemplo de servo. Ele foi lá, sabia que seria expulso, mas deixou a obra pronta. Quem é servo, age assim. Tem gente que nunca serviu, quer ser servido. Tem gente que nunca serviu ninguém, mas quer ser servido. Tem que ser servido. Nunca serviu ninguém, mas faz questão de querer ser servido. Ei, o maior exemplo de ser servo chama-se Jesus Cristo. Ele foi, realizou a obra, deixou tudo pronto, e Ele espera que eu e você também, chorando, doendo, sendo machucado ou não, temos que fazer a obra e deixar tudo pronto para a glória do nome do Senhor. Mesmo que esse dia Fiquemos em pé. vai chegar, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra Só parece. onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os reis. O maior exemplo de servo é Jesus Cristo. Parece mesmo Você que está em casa, esse dia está doendo? Realize a obra. vai chegar, Está machucado? Realize a obra. parece mesmo Deus espera que você faça tudo de forma completa. Doendo ou não, faça a obra. a terra onde a honra, leite e mel, Com meus filhos ao redor, em suas bênçãos sobre os meus. Declare isso, vai. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não resistirá enquanto não houver terminado. não vivo Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, Jesus é fiel. eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus.